eu vou convidar a doutora Ana Carolina Machado, do Espaço Le Prévost, que é uma clínica de cuidados integrativos. Doutora Ana Carolina, por favor, venha, seja muito bem-vinda. Esse tema, tenho certeza, que interessa a todas as mulheres em qualquer idade. Muito obrigada. Obrigada, Vanusa. Então, pessoal, minha tarefa aqui talvez seja árdua, né? Mas eu acho que por uma boa causa, é um público de 40 a mais, e realmente é a idade que a gente tem que começar a ficar atenta à menopausa, porque não adianta eu querer pensar lá na menopausa a hora que ela já estiver instalada, a hora que eu tiver uma complicação dela. O ideal é que eu comece a pensar nela justamente na fase do climatério, a fase que eu estou na transição para a menopausa. Então, vou me apresentar aqui. Meu nome é Ana Carolina, eu sou formada pela Universidade Estadual de Campinas em 2002, e depois eu fiz especialização lá mesmo, tanto em ginecologia e depois em mastologia. O mastologista é o profissional que cuida da saúde da mama, ou deveria cuidar da saúde da mama, né? Porque, infelizmente, a gente normalmente vai ao mastologista a hora que a gente já tem um problema na mama, um câncer de mama. E isso é algo que a gente também tem trabalhado muito, porque o foco, né, a minha virada de chave é a hora que o meu foco passa a ser na saúde e não na doença. Então, eu tenho título de especialista tanto em mastologia quanto ginecologia obstetrícia. Eu fiz uma pós-graduação em cirurgia oncoplástica da mama. O que é isso? Hoje, o próprio mastologista, na grande maioria das equipes, é quem faz a reconstrução da mama, que inclusive no nosso país é lei, né? Deveria todo mundo sair da cirurgia de câncer de mama com as suas mamas reconstruídas. Infelizmente, isso não acontece sempre, né? E eu sou docente da pós-graduação, de uma pós-graduação de longevidade saudável, que foi justamente o que me fez fazer essa virada de chave e passar a ter o foco na saúde e não na doença. Então, muito mais na prevenção e na longevidade. E é aí onde vai entrar um pouco o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar da menopausa com foco em prevenção e longevidade, tá? Então, para isso, gente, quando eu falo a palavra menopausa, o que é que vem na cabeça de vocês? Eu queria conseguir fazer aquele calorão, né? Primeiro, ressecamento, o que mais? Irritabilidade, insônia, o que mais? Humor, alteração de humor. Então, esse daqui eu coloquei lá na internet. Menopausa, tempestade de ideias, né? E aqui reflete muito bem algumas situações que podem aparecer. Sangramento, idade, estou ficando velha, mais estresse, irritabilidade, alteração de humor, saúde, doença, hormônio. Nós vamos falar um pouco de hormônio hoje. Ovulação, fertilidade, não sou mais fértil, climatério, menstruação, irregularidade menstrual, ganho de peso, falta de energia. Tudo isso são, né, situações que a gente ouve das pacientes no dia a dia. Então, eu quero começar justamente ensinando para vocês aqui algumas situações mais comuns que acontecem dentro do consultório. Hoje, talvez, sei lá, 70% da minha agenda, Denise, tá? Da Denise vai ser a minha atriz, vai ser a minha paciente. Nós vamos encenar uma consulta rapidinho aqui. Talvez 70% hoje das minhas pacientes sejam pacientes no climatério e menopausa. Então, eu peguei algumas situações clínicas que aparecem com frequência para a gente poder ensinar aqui. Eu tenho certeza que vocês, pelo menos quem está no climatério ou já passou, né, pelo climatério e está na menopausa, vai se reconhecer em alguma dessas situações aqui. Denise, minha paciente, vou chamar minha paciente, estou fechando que vou pôr até um jaleco, tá? Tudo bem, Denise? Então, doutora, mais ou menos, né? Porque eu acho que eu tô entrando na menopausa. Eu sinto muito calor, um calorão. Muito calorão. Um calorão insuportável. Eu não durmo mais à noite. Acorda com o calorão? Muito. Eu não durmo. Eu nem acordo porque eu não durmo. Não dorme? Não. E aí a disposição ao longo do dia, como é que fica? Horrível.
Horrível. O meu mau humor é terrível, terrível. Eu não me suporto mais. Foco, concentração. Horrível. E a libido? Já nem lembro o que você perguntou mais no início. Libido? O que é isso? Libido? Libido? Não sei o que é isso. Não sei. Essa é o primeiro cenário que eu quero mostrar para vocês. A paciente que chega muito sintomática, né? Ela faz qualquer coisa para sair dessa situação. Ela tá com calorão, ela tá sem libido, ela tá sem energia. Quando eu falo libido aqui, eu não estou falando só para o sexo, não. Eu estou falando energia para a vida, né? Energia, vontade de fazer as coisas, vontade de levantar, ter projetos, ter propósito. Essa paciente parece que, né, vê uma coisa nebulosa na frente ali, ela faz qualquer coisa para sair dessa situação. Então, às vezes, eu até brinco que é o bendito fogacho, que é a onda de calor. Porque essa paciente vai para o consultório procurar atendimento, procurar tratamento. Então, vamos para o outro cenário. Essa paciente fica fácil, né? Está muito sintomática, faz qualquer coisa, provavelmente qualquer ginecologista iria propor um tratamento para ela. Vamos para o cenário 2. Oi, Denise, tudo Olá, bem? Como é que tá? Tô bem, tô ótima. Tudo certinho? Tudo certinho. Como é que tá a menstruação? Então, já tem um tempinho que não vem, né? A gente vai fazer o quê? Uns 6 meses, mais ou menos. Aí depois veio novamente, aí depois parou novamente. Tá. Mas, Algum outro sintoma? Então, Sim, onda de calor? Não, calor não. Normal, Não, tranquila? normal, não. Tá. Lubrificação vaginal? Às vezes um pouquinho de ressecamento ali, mas nada de anormal. Alguma coisa que tá te incomodando? Não. Tá tranquilo? Tranquilo. Então tá. Então, provavelmente você tá entrando na menopausa, né? Por causa da sua idade aí, tá com 48 anos. Então, é a faixa etária de entrada na menopausa, mas se você não tem nenhum sintoma, nada que incomode muito, vamos só acompanhar, tá? Fazemos os exames de rotina e tal, não precisamos fazer nada, Entendi. tá? Tá. Cenário 2, né? Paciente praticamente não tem sintomas, então eu não vou meter a mão nessa cumbuca, deixa quieto, né? Um pouquinho de ressecamento ali, tá? Usa um lubrificante, tá tudo bem, e vamos deixar com que ela entre na menopausa. Será que essa é a melhor decisão? Nós vamos ver isso na palestra depois e vamos concluir isso no final, né? Se é isso mesmo ou não, se a gente teria outra saída, se a gente teria outra opção. Ok. Outro cenário que também acontece no consultório. Cenário 3. Tudo bem, Denise? Tudo bem, doutora. Como é que estão as coisas? Tudo certo. Doutora, eu ouvi dizer assim, que eu não preciso, o médico falou que eu não preciso fazer nenhum tipo de tratamento em relação a isso, até porque eu não tenho sintoma nenhum. Tá? Mas eu ouvi dizer em reposição hormonal, né? Que a reposição hormonal e tal, ela pode, no caso, proteger os meus ossos, coração, é bom para o meu cérebro. Porém, eu ouvi dizer também que isso pode ser muito perigoso. Então, esse Que é o você me cenário 3. Essa paciente é cada vez mais comum no consultório, principalmente depois da pandemia, com o Instagram. A paciente vai ler, vai se orientar, vai pesquisar e ela entende que o tratamento da reposição hormonal na menopausa vai ser um protetor para o coração dela, vai ser um protetor para os ossos. Vou mostrar isso ao longo da nossa palestra. E ela chega questionando isso muitas vezes. Será que eu não preciso realmente tratar só porque eu não tenho calorão? Será que porque eu não tenho calorão, os meus órgãos estão protegidos, realmente também não vão sentir nada? Nós vamos mostrar isso. Só que ainda é também um lugar comum aí, um consenso de que o hormônio é perigoso. Eu vou tentar desmistificar isso com vocês aqui hoje. Hormônios são perigosos. Para quem? Qual hormônio? Em que contexto? Em que dose? Por qual via? Essas são algumas questões que a gente tem que discutir com a paciente. E a paciente, em algum momento, pode até optar por não fazer
ou por fazer a reposição, mas ela tem que ter todos os dados reais. E não aqueles dados, né, que eu acho, a mídia veicula que muitas vezes isso é perigoso, que tem que tomar cuidado. Hormônio é uma coisa, hormônio sintético é outra coisa. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Então esses são os cenários que aparecem. Às vezes a paciente quer tratar, mas ela tem medo de tratar. O medo dela é de câncer de mama. Aproveitando que estamos no Outubro Rosa, o grande medo dela é o medo do câncer de mama. Ela não tem outros medos em relação à reposição hormonal. Denise, muito obrigada. Se identificaram ou não se identificaram com algumas dessas situações? Sim, né? Sim. Então vamos lá, vamos tentar desmistificar um pouquinho, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês, voltar um pouquinho ali, nós vamos falar um pouquinho sobre a definição de saúde. Aqui também eu coloquei lá no Google, saúde, tempestade de ideias, ficou meio ruim aqui a foto, mas olha o que aparece: família, lazer, vida, amor, alegria, educação, consciência, bem-estar, alimentação, atividade física, paz, sexo, não ao estresse. Eu achei muito legal isso aqui, porque, né, realmente fala várias coisas que são saúde mesmo. Amizade, felicidade, Deus, crença, fé, comunicação, moradia, transporte, saneamento básico, água, luz. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, é saúde. Por quê? Porque saúde não é ausência de doença. Saúde é um bem-estar físico, mental e social. O fato de eu não ter uma doença que se encaixe lá no Código Internacional de Doenças não me autoriza a dizer também que eu sou saudável. É um sentido muito mais amplo de qualidade de vida. E essa é a definição da Organização Mundial de Saúde. Não é minha, não fui eu que inventei isso daí. Doença, obviamente, qualquer situação em que esse equilíbrio falte. E o que está acontecendo hoje no Brasil? A França, ela é tida, a França está aqui em laranja, tá? Ela é considerada um dos países mais velhos do mundo, com expectativa de vida, né, longa, grande. E o Brasil, ó, que está aqui em verdinho, aqui começa em 1968, esse gráfico termina em 2068. Então, a projeção que vai até 2068. O que está acontecendo com a população brasileira? Está envelhecendo. Então, em 2040, aqui mais ou menos, a gente ultrapassa a França e a gente já ultrapassou a expectativa de vida mundial. Então, cada vez mais eu vou ter mulheres na menopausa. Né? Provavelmente aqui boa parte do público está na menopausa. E a mulher quer continuar empreendendo, a mulher quer continuar tendo energia, a mulher quer continuar produzindo. Talvez aqui, ó, nessa época aqui, a expectativa de vida da mulher era coincidente com a época que a mulher entrava na menopausa. Então tá, tudo bem, eu estava na menopausa, eu morria. Ou morria antes de entrar na menopausa. Né? Hoje não é isso que acontece. E qual a definição, então, de longevidade? Né? Que é isso que parece que nós estamos nos tornando mais longevos. Característica, qualidade de longevo. Duração da vida de um indivíduo, de um grupo, de uma espécie mais longa que o comum. Alessa, você consegue passar para mim aquele primeiro vídeo? Então vamos passar um videozinho sobre, um vídeo de menos de 30 segundos, talvez boa parte de vocês já tenham visto, mas eu acho um vídeo assim bem significativo para a gente pensar o que é que a gente quer. Aí. Obrigada. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease?
it's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Obrigada, Lisa. É um vídeo curtinho, mas eu acho muito significativo. É um vídeo do governo canadense, né, que o governo canadense fez para estimular a população a começar a se cuidar mais precoce, e não quando aparecer uma doença. Então, chega um momento que a gente tem que decidir. É hora de decidir. A gente tem que decidir entre correr atrás de tratar a doença ou a gente tem que decidir em realmente tentar permanecer saudável, tentar permanecer com energia. E isso a gente tem que tomar uma decisão, às vezes, muito tempo antes de aparecer uma doença. Então, os nossos objetivos é amadurecer sem envelhecer. Sem o envelhecimento aqui, né? Curtir a sabedoria do amadurecimento sem suas limitações físicas e mentais. Então, eu consigo sair com meu neto para andar de bicicleta, eu consigo sair para caminhar, eu tenho autonomia, eu consigo fazer uma viagem, eu consigo ter decisões. Nosso objetivo é adicionar anos à nossa vida e vida aos nossos anos. Não adianta só adicionar anos à nossa vida. Eu tenho que adicionar vida com qualidade. Quais são as condutas propostas pela ciência para manter o indivíduo saudável? A alimentação, sem dúvida nenhuma, ela está aí em primeiro, não é porque é à toa, porque realmente é um dos nossos pilares mais importantes. As minhas escolhas alimentares de cada dia, de cada momento, elas vão refletir ao longo da minha vida toda. Exercício físico. Não tem como eu manter a autonomia sem músculo. Não tem como eu manter caminhada, minha postura, sem massa muscular. Eu sei que tem personal aí, né? Eu não vou nem me ater muito nisso, porque eu sei que vai ter. Não sei se já teve a palestra ou ainda vai ter. Porque eu não consegui vir de manhã. Ainda vai falar? Então eu vou deixar esse trabalho para ela, mas já abrindo aqui para você, não tem como. Não tem como a gente se manter saudável sem atividade física. Qualidade do sono. Essa é uma outra coisa muito importante que a gente ouve todo dia dentro do consultório. Pessoa que não dorme, a pessoa que dorme mal, a pessoa que não pega no sono, a pessoa que acorda várias vezes, a pessoa que acorda restaurada, que não acorda restaurada, até acha, eu durmo a noite inteira, mas como você acorda? Cansada. Então, alguma coisa nesse sono está acontecendo. E esse é um pilar hoje muito negligenciado. Porque eu não sei quando, em algum momento, acho que alguém definiu que era chique dormir pouco. Não, eu vou perder tempo, vou dormir para quê? Não, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer mais um negócio, deixa eu dar uma última olhadinha no Instagram, deixa eu responder uma última mensagem. Quanto menos eu dormir não é importante, mas é muito importante. É durante o sono que o nosso corpo faz o backup. Nosso backup só acontece durante o sono. Não adianta eu dormir 2 horas da manhã e depois dormir até as 10 da manhã. Não adianta. Para eu ter a minha produção hormonal que sinaliza o meu backup, o ideal é eu estar dormindo até as 10 da noite. Estourando 11. O meu dia seguinte vai depender muito do horário que eu vou dormir, do quanto eu vou investir naquela higiene do sono, do quanto meu sono vai ser restaurador. Muitos problemas de saúde ou de doença começam com um sono de má qualidade. Redução e manejo do estresse. Vou pular de propósito esse aqui, vou finalizar com ele. Então, isso aqui também é algo que as pessoas hoje negligenciam muito. Tá? E eu coloquei aqui, não coloquei assim, não se estressar. Porque é vida real, nós vivemos uma vida real, né? Uma cidade grande, é óbvio que nós vamos estar, sim, submetidas a estresse. Mas como eu vou manejar, como eu vou reduzir o impacto desse estresse sobre o meu organismo? Tudo isso que está aqui para cima já serve, porque se eu me alimento bem, se eu me exercito, se eu tenho um sono de qualidade, eu já estou reduzindo o impacto desse estresse sobre o meu corpo. E, por último, mas não menos importante, mas é por último, porque o equilíbrio hormonal, eu vou defender aqui a reposição hormonal, eu vou falar de hormônio aqui para vocês, mas muitas vezes eu não preciso chegar numa reposição hormonal
porque tem gente que não pode fazer reposição hormonal, tem contraindicações sim para reposição hormonal. Só que eu posso pensar em reposição hormonal de uma maneira muito mais ampla, como eu vou mostrar para vocês, porque vitamina D é hormônio. Então, se eu estou usando vitamina D, porque eu tenho uma deficiência ou uma insuficiência de vitamina D, eu estou fazendo reposição hormonal. Melatonina, conhecido como nosso hormônio do sono, mas que vai muito além do sono, porque é um dos hormônios mais importantes naquele backup que a gente faz à noite. A gente diminui a produção natural a partir dos 35 anos. Então, a mulher na menopausa, muitas vezes, vai se beneficiar de uma suplementação de melatonina. Então, ela está fazendo reposição hormonal. Eu sei que quando eu falo reposição hormonal, o que vem na cabeça de vocês é estradiol, algumas progesterona e testosterona. Tenho certeza que são, principalmente estradiol e testosterona, são os hormônios que vêm na cabeça. Mas vitamina D é hormônio, melatonina é hormônio. Por exemplo, hormônio tireoidiano, tem muita gente que precisa. Tá? Então, tudo isso, na verdade, é reposição hormonal e tudo isso eu tenho que olhar na mulher na menopausa. Então, o equilíbrio hormonal aqui, ele é esse equilíbrio hormonal amplo, que vai desde a vitamina D, passa pelo meu hormônio do estresse, cortisol. Todo hormônio em quantidade elevada é ruim, em quantidade baixa é ruim também. Eu preciso ter equilíbrio hormonal. Então, olha o que acontece com os meus hormônios. A partir dos 35 anos de idade, eu já começo a ter um declínio de vários hormônios. Estrogênio, progesterona, testosterona, hormônio de crescimento, melatonina. Então, a minha produção diminui com a idade. E dependendo do meu estilo de vida, eu vou impactar mais ainda nessa produção hormonal. Então, hoje eu quero propor para vocês pensar na menopausa como uma endocrinopatia. O que é isso? Uma doença do sistema endócrino. Uma doença do nosso sistema hormonal. Hoje, a mulher atual vai passar pelo menos 1/3 da vida dela em menopausa. É considerado um problema de saúde pública. E essa mulher, muitas vezes, vai aparecer não só para o ginecologista, ela vai aparecer para o mastologista, ela vai aparecer para o ortopedista, porque ela tem mais dor articular, ela vai aparecer para o reumatologista, porque ela tem mais doença autoimune, ela vai aparecer para o psiquiatra, porque ela tem mais distúrbio de humor e mais depressão. Então, qualquer profissional de saúde hoje tem que estar habilitado para identificar uma mulher em menopausa e uma mulher que poderia se beneficiar de uma reposição hormonal. E essa menopausa tem repercussões biopsicossociais. Não são só repercussões físicas. Fonte do IBGE. Do IBGE para a gente contextualizar. 31% das mulheres brasileiras hoje já se encontram entre 40 e 65 anos. 11% já tem mais de 65 anos. 1 em cada 3 pacientes atendidas pelo ginecologista estará no climatério. Cada 3 pacientes, 1 pelo menos estará no climatério. A idade da menopausa, ela vem constante desde a antiguidade. Média, 50 anos. Um pouco mais, um pouco menos, em média, 50 anos. Mas a expectativa de vida, como eu mostrei para vocês lá no gráfico, aumentou muito, tá? A nossa expectativa de vida, em 2022 já é chegar 76 anos. Menos de 10% fazem reposição hormonal. E dessas, 80% abandonam em 6 meses. Por quê? A vizinha virou e falou assim, tá fazendo reposição hormonal? Mas não é perigoso? Não, eu ouvi dizer que é perigoso. Engorda. A pessoa ganha mais peso. Será? Então, muitas delas, por medo, e às vezes não chegam nos seus ginecologistas para tirar essas dúvidas, qual hormônio, qual combinação, como é, como não é, acabam abandonando. Já no climatério, a ciência nos mostra que eu vou ter mais alterações de sono, alterações psíquicas, alterações menstruais, muitas vezes começam
até 10 anos antes da parada completa da menstruação, porque a menopausa é a pausa do ciclo menstrual. Eu só posso considerar uma mulher em menopausa depois que ela ficou 1 ano sem menstruar. Só que os sintomas, às vezes, começam anos antes disso acontecer. Flacidez mamária, fogacho, mais osteoporose, mais osteoartrite, dor nas articulações, inflamação das articulações, mais problemas cardiológicos, mais diabetes, mais pressão alta, mais fadiga. Tudo isso aqui já começa no climatério. Na menopausa, eu já vou ter muito mais diabetes mellitus tipo 2, osteoporose, doença cardiovascular e câncer, incluindo câncer de mama. O pico da mulher, né, da idade que a mulher tem câncer de mama hoje, é entre os 50 e os 65 anos. A gente tem visto cada vez mulheres mais jovens tendo esse diagnóstico, mas ainda não é a maioria, graças a Deus, né? A maioria ainda vai ter o câncer de mama lá na menopausa. Então, vamos entender um pouquinho, vou falar rapidamente sobre os 3 principais hormônios que eu falei aqui, que quando a gente fala em hormônio a gente pensa, estradiol, progesterona e testosterona, e eu vou falar para vocês algumas funções desses hormônios para vocês entenderem por que a gente muitas vezes vai pensar na reposição hormonal como forma de prevenção de doenças. Então, o estradiol, né, considerado aí o principal hormônio feminino. Ele é um grande protetor das artérias e do coração. Aumenta o fluxo sanguíneo, reduz a deposição de placa de ateroma, sabe? Ateromatose, né? Hoje a doença cardiovascular, a gente vai ver, é a primeira causa de morte entre mulheres e homens, não só no Brasil, mas no mundo todo. Diminui pressão arterial, reduz o colesterol ruim, né? O LDL, inibe a oxidação desse LDL, porque é o LDL oxidado, inflamado, que vai lá parar e formar placa de ateroma na artéria. Aumenta o bom colesterol, reduz alguns marcadores de inflamação do corpo, como lipoproteína A e homocisteína. Um estudo aqui mostra, quando eu tiro o receptor de estrogênio, um estudo em rato, tá? Ele foi lá e tirou o receptor de estrogênio, porque o estrogênio, ele é uma chavinha que ele precisa se ligar no seu receptor, que é a fechadura, tá? Aí o hormônio entra nessa fechadura e faz a ação dele. Então, eu preciso de um receptor. Aí eles pegaram um rato e tiraram os receptores. Então, mesmo que ele tivesse o hormônio, mesmo que eu desse o hormônio para essa rata, ele não ia ter como fazer a ação dele no organismo. O que acontece quando eu tiro total o receptor de estrogênio? Eu vou ter mais obesidade e mais síndrome metabólica. Pressão alta, diabetes, colesterol, triglicerídeos, simplesmente por não ter o estradiol agindo no organismo dessa ratinha. No sistema ósseo, é importante o estradiol? Aumenta a captação orgânica do magnésio, que é um mineral muito importante que às vezes a gente tem deficiência, mantém as concentrações de colágeno na pele e no osso, mantém a densidade mineral óssea, reduz a perda dental. Se tiver alguma dentista aqui, comprova aqui o que eu estou dizendo, né? Na menopausa, se eu tiver uma osteoporose e não fizer reposição hormonal, eu posso ter uma perda média de até 16 dentes. Em contrapartida, se eu prevenir uma osteoporose com reposição hormonal, eu posso chegar a uma perda máxima de 4,5 dentes. Ainda assim eu perco. E no sistema nervoso central, no cérebro, será que o estradiol tem alguma ação? Ele protege o nosso cérebro, é um grande protetor neurocognitivo. Mantém a performance da memória, aumenta a criatividade, efeito antidepressivo e ansiolítico, eleva o humor e energia, estimula a síntese de serotonina. Tem um estudo publicado numa revista psiquiátrica, onde ele pega mulheres no climatério, na transição, ou na menopausa recente, né, recém-completado 1 ano ali da entrada na menopausa. Ele separa essas mulheres em 2 grupos. Um grupo ele não faz nada, dá um placebo, e no outro grupo ele dá uma dose bem baixa do estradiol na forma de gel
e dá a progesterona em ciclos. Tá? Cada 3 meses ele fazia um ciclo de progesterona. E para outra ele fazia igual, mas dava um gel sem nada e uma cápsula sem nada. Acompanhou essas mulheres ao longo de 1 ano. Ele queria ver como que eram os sintomas de depressão e ansiedade nessas mulheres. Ao final de 1 ano, ele olhou. O grupo que não recebeu hormônio, que recebia o placebo, 30% delas tinha entrado num quadro depressivo ou de ansiedade clinicamente significativo, que para o estudo era precisar de remédio. Tá? No grupo que recebeu a reposição hormonal em dose pequenininha, 9% apenas das mulheres precisou de tratamento medicamentoso para ansiedade e depressão. Então, revista psiquiátrica, ele coloca na conclusão dele: é hora de olharmos a reposição hormonal de maneira preventiva, porque ansiedade e depressão hoje é uma das doenças que mais cresce. E se eu tenho uma estratégia que pode prevenir isso, talvez seja a hora da gente repensar a reposição hormonal. Estradiol e sistema urogenital. Aqui não tem muita dúvida, né? Ressecamento vaginal, previne sintomas geniturinários, protege contra infecções. A mulher na menopausa, sem reposição, ela vai ter mais candidíase, ela pode estar mais propensa a ter mais vaginose, porque o hormônio protege também o epitélio vaginal. Então, aqui um estudo, não é para vocês entenderem isso, né? Isso aqui eu apresento em aula médica, mas só para mostrar para vocês todo o impacto, né, que essas alterações hormonais vão ter no nosso cérebro. Então, um estudo de 2018, publicado numa revista de grande impacto médico, e aqui ele faz uma revisão. Então, sintomas vasomotores, né, que são aquelas ondas de calor, perda de cabelo, afinamento de cabelo, alteração de pele, remodelação óssea, então mais chance de osteopenia ou osteoporose, alterações musculares. Essa mulher vai tender a perder mais massa muscular e acumular mais tecido gorduroso, principalmente nessa região abdominal. Alterações metabólicas e cardiovasculares, alterações urogenitais e alterações neurocognitivas e de humor. Aqui ele faz um resumo, a mesma publicação, ele faz um resumo dos principais sintomas que são atribuídos à menopausa. Então, fogacho é um deles. A mulher pode estar sofrendo todas as consequências, o coração dela pode estar sofrendo, o músculo dela pode estar sofrendo, o pâncreas dela pode estar sofrendo. A boca, né? Como eu falei ali dos dentes, pode estar sofrendo. E ela não tem calorão. 30% das mulheres vai ter calorão. 70% não vai ter. Significa que não tem impacto nos outros órgãos? Não, não significa. Então, eu tenho alterações de sistema nervoso central, eu tenho alterações de disfunção sexual, alterações urogenitais. Às vezes, essa própria alteração urogenital leva a infecção urinária de repetição. A infecção urinária de repetição vai levar a usar antibiótico de repetição. Altera a microbiota intestinal, altera a função intestinal, que é um outro órgão que está muito envolvido com o nosso processo de saúde e de doença. E aí vai, né? As coisas vão virando uma bola de neve. Por dor, muitas vezes a mulher deixa de ter relação sexual, deixa de se interessar pela relação sexual. Então isso pode também ter comprometimento aí do casal, do casamento. Sistema músculo-esquelético, vou entrando em sarcopenia, vou perdendo massa muscular, vou tendo dor articular, eu vou cada vez me mexendo menos, vou ganhando mais peso, e aí vou criando aquele cenário que aumenta o risco das nossas doenças crônicas não degenerativas, que é o que a gente tem hoje. Diabetes, câncer, infarto, AVC. Estradiol e câncer, né? Que é o grande medo. Ninguém fala que estradiol reduz a incidência do câncer coloretal, que é um dos cânceres que mais aumenta entre as mulheres. Esse último ano aí teve um boom, né? Teve vários casos, gente famosa e tal, chamando a atenção também para o câncer de intestino. E não aumenta a incidência de câncer de mama se feito
na dose certa, da maneira certa, para a pessoa certa, prestando atenção em toda aquela nossa outras condutas ali que eu mostrei. Atividade física, alimentação, saúde do fígado, saúde do intestino. A reposição hormonal hoje, como eu a vejo, ela é também parte de um estilo de vida, de uma escolha. Eu não posso achar que eu vou lá, passo um gelzinho, tomo um comprimido, enfim, que está tudo bem. A reposição hormonal faz parte de um contexto muito maior de estilo de vida e de manutenção da saúde. Porque senão ela se torna mais um sintomático. Eu tenho febre, eu tomo dipirona. Eu tenho dor, eu tomo paracetamol. Eu tenho calorão, eu passo o gel ou tomo um negócio. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que esse hormônio realmente possa, em conjunto com todas aquelas outras condutas, prevenir doença. E a progesterona? Também tem suas funções, porque a gente ouve muito, tenho certeza, talvez até tenha alguém aqui nessa situação. Se a mulher não tem útero, na menopausa, ela não precisa usar progesterona. Bastaria ela usar o estradiol. Se for fazer reposição hormonal, eu faço só com estradiol, não preciso usar progesterona. Quais são as funções da progesterona? Nesse estudo até ele coloca amiga ou inimiga. Vocês vão entender por que o estudo coloca isso. Mas a progesterona, ela tem algumas das suas funções principais sobre o humor. Então, o humor das mulheres, muitas vezes, é controlado pela progesterona. Então, aqui durante o ciclo menstrual, que a mulher, depois da ovulação, vai ter um pico de progesterona, e quando isso não acontece, ela tem mais chance de ter, por exemplo, uma TPM, né? Um transtorno disfórico pré-menstrual. Ó, as carinhas, mais triste, mais feliz, né? Então, muitas dessas alterações durante o ciclo menstrual são decorrentes das diferenças da progesterona. A progesterona no cérebro, ela é transformada num outro hormônio que, além de ser importante para o meu sistema cognitivo, ele também é importante para regular o meu sono. Então, às vezes a mulher não dorme, não é só pela onda de calor, é por falta de progesterona também. E se eu tenho capacidade de produzir isso no cérebro, é porque provavelmente ele tem uma função no cérebro também. Claro que a principal função da progesterona é a manutenção da gravidez. Na gravidez, a nossa progesterona, a gente fica inundada de progesterona. A placenta produz progesterona em grande quantidade. E os contraceptivos, né, hormonais, aí, os anticoncepcionais orais, que parece que disso ninguém tem medo. Eu tenho muito. O que acontece? Eu não tenho uma variação desse hormônio que deveria ter. É fisiológico, é natural eu ter uma variação desse hormônio. E hoje, as meninas menstrua, daí de repente tem uma cólica, tem uma irregularidade menstrual, tem uma acne anticoncepcional. Começa a tomar com 13 e vai tomando até 30 e tantos anos. Vai tomando até a hora que quer parar para engravidar. E aí o meu ciclo que deveria acontecer, não acontece. Será que realmente isso não tem nenhum impacto? Vende sem receita, eu posso tomar o que a minha amiga está tomando? Tá tudo bem. Então, preparação e manutenção da gravidez, mas a progesterona influencia o processamento das emoções e contribui para os sintomas de humor associado ao transtorno disfórico pré-menstrual, que é o nome técnico aí da TPM. E no cérebro ele tem um efeito que a gente chama de efeito GABA. Ele estimula esse neurotransmissor GABA, que é um neurotransmissor que acalma a mulher. A mulher fica mais tranquila, a mulher dorme melhor, quando está sob a ação da progesterona. E a testosterona? Também, né, outro hormônio aí, infelizmente, não tem nada a ver com o que se usa em academia, com anabolizante sintético. Na verdade, em quantidade, a testosterona é o que mais circula, inclusive na mulher. A gente tem mais testosterona em quantidade do que estradiol. Por quê? Porque o nosso estradiol vem da nossa testosterona. Se não tiver testosterona, também não tem estradiol.
testosterona se transforma em estradiol. E qual a função direta da testosterona no organismo feminino? Participa também do metabolismo ósseo, então também impacta na osteopenia e na osteoporose. Influencia na reprodução. Muitos protocolos hoje de fertilização in vitro já utilizam testosterona. Influencia, claro, na função sexual, mas eu não posso pensar em testosterona só quando eu tenho uma queda de libido, até porque muitas vezes queda de libido nada tem a ver com a testosterona. Pode ter a ver, pode não ter nada a ver. Mas, claro, se eu tenho uma testosterona baixa, isso diminui minhas fantasias sexuais e o desejo de atividade sexual. E contribui para a manutenção da massa muscular. A gente viu a importância da manutenção da massa muscular para a minha longevidade e a minha autonomia. E aí? Quando a Denise chega lá no consultório e fala para mim, eu não tenho sintomas nenhum. Já? Brincadeira que eu já falei 50 minutos. Tá, vou acelerar. Eu me empolgo. Se a Denise chega lá e fala assim, então eu não preciso tratar, eu não tenho sintomas. O que é importante a gente discutir com a Denise? Os sintomas da menopausa, quando eles acontecem daquele jeito, né, escancarados, têm um efeito substancial na qualidade de vida das mulheres e no desempenho até no seu local de trabalho. Alguns sintomas podem servir, olha que legal isso, como marcadores de saúde futura. Quanto mais forte os sintomas vasomotores, né, o fogacho, e os distúrbios do sono, aumentam o risco de doença cardiovascular e depressão. Fatores individuais como histórico pessoal, estado de saúde atual, particularmente se a mulher chega obesa na menopausa, e status socioeconômico pioram consideravelmente a experiência de uma mulher na menopausa. A menopausa parece acelerar o processo de envelhecimento, portanto, a manifestação de sintomas da menopausa pode ser em parte devido ao próprio envelhecimento. Então, a mulher, ela tem cérebro, a mulher, ela tem osso, a mulher, ela tem músculo. É claro que a mulher também tem mama e é óbvio que eu tenho que considerar o risco individual daquela mulher. Mas eu não posso dizer para toda mulher que tem um cisto de mama que ela tem um risco aumentado de câncer de mama e que aí ela nunca vai poder fazer reposição hormonal. Ou porque a avó dela teve um câncer com 90 anos, você nunca vai poder fazer reposição hormonal. A gente tem que ter cuidado com essas coisas, com esses mitos, porque eu não sou só uma mama, eu também sou uma mama. Já no climatério, gente, uma coisa que a gente não pode perder a oportunidade de conversar com nenhuma paciente. Então, quando eu falo assim, Denise, tá bom, não quer tratar, vamos supor, não quer tratar, entre aspas, eu digo assim, ok, não quero fazer reposição hormonal, ou não pode fazer reposição hormonal. Mas eu não posso perder a oportunidade em nenhuma consulta de falar com a paciente sobre atividade física, sobre o que ela está comendo, sobre o sono dela, e sobre o equilíbrio de todos aqueles outros hormônios que eu falei para vocês. Esse aqui é um slide que eu costumo mostrar para as minhas pacientes, principalmente aquela que não tem sintomas e que acha que não precisa ou não se beneficiaria de uma reposição hormonal porque não tem onda de calor. Então, esse estudo foi publicado numa revista cardiológica e ele coloca aqui em figurinha, então fica fácil de entender. Ele coloca aqui um cenário, né? Todas as mulheres aqui em rosinha, em pink, vão ter câncer de mama. Tá? Isso aqui antes da reposição, depois da reposição. Isso aqui, câncer de mama. Isso aqui, doença cardiovascular. Então, vamos considerar que eu vou ter isso aqui de câncer de mama sem reposição. Se eu fizer reposição hormonal, e aqui ele engloba todo tipo de reposição hormonal. Oral, sintética, tudo, né? Hormônios que nem hormônios são, tudo aqui. Ok, eu posso ter um aumento, sim, do risco de câncer de mama. Isso é real. Isso impacta muito pouco em morte. Eu vou ter muito pouco aumento do número de mortes decorrentes do câncer de mama que veio decorrente da reposição hormonal, tá? Aí vamos olhar doença cardiovascular. Eu tenho hoje muito mais doença cardiovascular do que câncer de mama na mulher.
Depois da reposição hormonal, eu diminuo, ou com a reposição hormonal, eu diminuo o número de mulheres com doença cardiovascular. Então, eu previno isso de doença cardiovascular e eu previno isso de morte por doença cardiovascular. Então, o que a gente tem que avaliar individualmente para cada paciente? Qual é o seu maior risco? A maioria de nós, felizmente ou infelizmente, vai estar neste grupo cardiovascular, que são muito preveníveis se eu começar a minha decisão lá na hora certa. Então, da onde que vem o medo da reposição hormonal? Por que eu escuto a palavra hormônio, a palavra perigo parece que vem junto na minha cabeça? Por que veio esse impacto de que hormônios são perigosos? De onde vem isso? Isso veio desse estudo aqui. Um estudo que eu me lembro, eu estava na faculdade, saindo da faculdade, quando esse estudo foi publicado. É um estudo que chegou na mídia antes mesmo de chegar na revista científica. Então, ele não foi, antes de chegar na mídia, validado, porque ele tinha vários defeitos, vamos dizer assim, ali no desenho do estudo. É um estudo chamado WHI, provavelmente todo mundo já deve ter lido isso na mídia ou visto em alguma reportagem. Tá? Então, depois o próprio grupo que publicou o estudo, depois de alguns anos, meio que até se desculpou. Por quê? Por esses erros. Quais foram os principais erros do estudo? Que aí, obviamente, mostrou aumento não só de risco de câncer de mama, mas de doença cardiovascular. Primeiro, a média das mulheres recrutadas era 63 anos. Já tinham mais de 10 anos da entrada na menopausa. E hoje a gente sabe que esses 10 anos da entrada na menopausa é o que a gente considera de janela de oportunidade. É a oportunidade ideal que eu tenho para intervir. Quanto mais tarde eu intervenho, pior é o resultado. Eu posso aí ter malefício e não benefício. Todos aqueles benefícios que a gente falou ali deixam de existir. Além disso, o que eles deram para essas pacientes? Eles deram estrogênio equino conjugado. Vai dar tudo certo. Ela está mostrando o tempo ali. Estrogênio equino conjugado. Equino, de égua. 17 estrogênios da urina da égua. Eu não tomei o hormônio que o meu corpo conhecia. E acetato de medroxiprogesterona, ou Depo-Provera. Talvez alguém aqui até já tenha usado Depo-Provera como contraceptivo, por exemplo. Então, não foi reposição hormonal, foi substituição hormonal. Foi dado 2 hormônios por via oral, que eu já sabe que não é a melhor via, e que não eram hormônios que o meu corpo conhecia. Só podia dar porcaria. E aí o próprio grupo depois mostrou lá, um exame mais detalhado deste estudo, mostrou que o momento do WHI para a terapia hormonal na menopausa foi tardia, e os tipos de hormônio usado, bem como suas vias de administração, podem ter contribuído para o aumento da incidência de AVC e outras doenças entre as participantes. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a pessoa fala assim, hormônio, eu pergunto qual, por qual dose, por qual via. Porque se a pessoa estiver falando em Depo-Provera, ela não está falando de hormônio. Aí nós não estamos falando a mesma coisa. Tá? E aí quem acabou levando a culpa nesse estudo foi a progesterona. Mas vocês já sabem que não era progesterona, era acetato de medroxiprogesterona. É que nem... Tem nutricionista aqui? Tem nutricionista aqui, ó. Tudo bem, eu tô nervosa. Batata e batata doce é igual? É tudo batata? Não é diferente, né? O perfil lá glicêmico, não sei o quê. Então eu não posso dizer que progesterona e acetato de medroxiprogesterona são iguais e têm o mesmo impacto no meu corpo, porque não são. Tá? Então isso vocês têm que ter em mente. Por que a progesterona levou a culpa? Porque daí, quando eles foram dividir essas pacientes em subgrupos, aquelas que tinham usado o estrogênio da égua, mesmo aquelas que tinham usado o estrogênio da égua, só ele, tiveram prevenção, redução do número de câncer de mama.
O estradiol reduziu mesmo o da égua. Quem é que aumentou? A hora que eu dei o acetato de medroxiprogesterona junto. Aí a coisa lascou toda, porque as mulheres naquele estudo que não tinham útero receberam só o Premarin, o antigo Premarin, que era o estrogênio equino conjugado. Tá? E hoje, quando eu olho o risco relativo para câncer de mama, quando eu olho estrogênio, agora você já sabe que a gente produz o estrogênio, e a progesterona minha natural, eu não tenho aumento do risco de câncer de mama. O risco é 1, é igual ao risco da população geral. Se eu associar isso com atividade física, com alimentação, com sono de qualidade, muito provavelmente eu vou conseguir reduzir mais ainda esse risco. Para vocês terem uma ideia, gente, já estou chegando na nossa parte final aqui, tá? A reposição hormonal, ela é feita desde a década de 30. Ela começou a ser feita no Canadá e eles usavam extrato de placenta humana. Tal era a importância que naquela época já se sabia da importância dos hormônios para o corpo feminino. Você está aqui para me impressionar? E olha uma coisa interessante, né, que ele fala nesse estudo. O que aconteceu a hora que saiu aquele estudo e todas as mulheres que usavam mesmo aquele esquema de reposição hormonal, da noite para o dia, deixaram de usar os seus hormônios por medo? Aumentou o quê? O consumo de antidepressivo, ansiolítico, remédio para colesterol, remédio para pressão, remédio para diabetes. Mas principalmente produtos alternativos que não tinham obrigação de demonstrar resultado. Fitoestrogênio, estrogênio da soja, extrato de não sei o quê, que nem sempre, nem para todo mundo, vai ser bom, tá? Então, ele coloca aqui que o impacto da reposição hormonal em câncer de mama, se houver, é pequeno, e o potencial preventivo e os benefícios para as doenças cardiovasculares são enormes. Se eu colocar nessa conta as pacientes com osteoporose, que podem ter uma fratura e podem vir a óbito por essa fratura também, essa conta ainda fica maior. Então, aqui ele propõe que até haja uma mudança, né, na educação e na clareza do próprio ensino médico. Porque eu saí da faculdade com medo de hormônio. Também saí. Passei anos naquela postura lá. Ai, que bom, não tem sintoma, graças a Deus, não vou precisar passar hormônio. Passei anos também ocupando essa cadeira, ocupando esse lugar. Eu vou pular. E olha, do que a gente morre hoje, gente, principalmente. Em 1990, diabetes, 16º. Alzheimer, 42º. Em 2016, diabetes já era a 6ª causa. As duas primeiras aqui é coração, infarto e AVC. Depressão, causa de morte. 16ª. Alzheimer pulou de 42 para 22. Se eu olho doença cardiovascular e câncer de mama, eu tenho muitos fatores em comum. Muitos desses fatores, né, atividade física, alimentação, sono, vão prevenir as duas coisas. E aí hoje, eu esqueço que medicamento também pode matar. Veneno de cobra é natural. O que a gente pega hoje no consultório? Esse tipo de receita, 2 remédios para colesterol, uma ansiedade, daí tem que botar um protetor de estômago, né? Porque daí com tanto remédio eu tenho dor de estômago, então eu tenho que usar um protetor de estômago. Aí eu tenho 2 para diabetes. E aí vai, essa aqui ainda está pequena, às vezes a gente pega mais. E às vezes nenhuma vitaminazinha D básica não está na receita. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tem medo. Isso aqui é da Inglaterra. O número de mulherzinhas rosas aqui é o que aumentou, né, o câncer de mama. Então, o que mais tem rosinha aqui é o que mais teve impacto no câncer de mama. Sabe quem que é esse aqui? É que vocês não conseguem ver daí, né? Obesidade. Obesidade. Tá? O que mais aumenta o risco de câncer de mama é a obesidade. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, eu construo isso aqui com as minhas pacientes no consultório, tá? A gente construi aqui eu falo que é a nossa pirâmide da saúde. Estradiol, progesterona, testosterona, tá aqui em cima, são hormônios de gênero específicos.
Tudo isso daqui vem antes de eu chegar aqui. E qual que é a base da pirâmide? A base da pirâmide é aqui, ó, saúde mental, controle da inflamação, manutenção da saúde intestinal, controle da resistência à insulina, que vocês conhecem como pré-diabetes, estou acabando mesmo. Sono, nutrição, atividade física. Isso aqui, gente, é muito importante. E o meu hormônio chegando aqui, nesse terreno, é como eu plantar uma flor num terreno lá sujo, sem adubo. Talvez essa flor não nasça. Talvez nasça uma flor murcha. Então, o meu hormônio tem que ser encarado como uma flor que tem que ser plantada nesse terreno aqui. E se eu tenho que cuidar de alguma coisa para evitar a doença, é esse terreno aqui, tá? Então, é uma luta que a gente vive entre nossos hábitos de vida, né? Entre a nossa genética e o meio ambiente. A gente está aqui no meio. A gente vai ter que fazer, sim, algumas escolhas. Concluindo, nós temos que respeitar e entender o nosso ciclo da vida. A maioria das doenças crônico-degenerativas são evitáveis. O estilo de vida saudável e consistente ao longo dos anos é o meu maior adubo. Base do envelhecimento com saúde. E colhe uma boa fruta madura quem teve paciência de adubar e regar. E nunca é tarde, tá? Essa aqui é a dona Joan. Ela tem um Instagram aí com milhões de seguidores, talvez alguns de vocês conheçam, né? Train with Joan. A dona Joan tomou uma decisão. Com 46 anos de idade. Eu tenho 46 anos de idade. Ela aqui, para mim, parece mais velha do que a idade que ela tem hoje, 76. Então, a dona Joan tomou a decisão, em algum momento, ó, de fazer essa mudança. Não foi rápido. Não foi da noite para o dia. Não vem da noite para o dia. Ai, faz uma semana que eu estou indo na academia e não mudou nada. Não vai mudar mesmo. Não vai mudar mesmo, né? E aí, para finalizar mesmo, é um videozinho rápido que eu gostaria de passar para vocês. Também talvez vocês já tenham visto esse vídeo, mas eu acho ele bem impactante aí. Vamos ver se eu consigo passar ele direto daqui. Não. Acho que você vai ter que dar play aí, Alessa. A maior transformação do século XXI vai ser como a gente se prepara para essa longevidade para a qual nós não estávamos preparados antes. Ah, não, eu não vou porque eu tô velha. Não. Tô com 67 anos, eu sei que eu não tenho aquele corpinho de uma menina de 17, 18 anos, mas na minha cabeça, não. Na minha cabeça, não. Você vai, você pode. Eu só me sinto velho quando eu tô no metrô, antes que alguém me dá o lugar. Fora disso, eu esqueço que idade que eu tenho. E se equilibra, parada. Põe alegria na sua cara que você fica nova. Não tem idade nesse mundo. Eu comecei a surfar aos 58 anos. 60 anos saltando de paraquedas. Você imagina, ele tem hoje 89 anos. A primeira tatuagem minha eu fiz com 72 anos. Quando ele passou no vestibular, foi a alegria de todo mundo. E eu fiz 11 maratonas e fico assim muito feliz por poder correr. Uma velhice que seja vibrante, não só brilhante, né, não só radiante. Não tem idade e não tem nenhum tipo de barreira. O limite você constrói. Quando me veem indo para o salto, estranham, olham e dizem: será possível? Esse senhor vai saltar, esse velhinho vai para o avião? Eu me impressiono, porque não sei com quem eles estão falando. Eu estou jovem, eu estou inteiro, eles que se assustam comigo. E a turma me pergunta por que ninguém te critica. Eu falo, porque meu sorriso vai na frente. A gente só envelhece se quiser, porque a cabeça da gente é que manda, né? São pessoas que não aceitam o imperativo, sejam velho. E é muito lindo esse momento de libertação, porque elas... É isso aí, gente. Então, essa é o que a gente tem que pensar, né? E tomar as nossas decisões aí o quanto antes, tá? Muito obrigada, desculpa aí passar pelo tempo, né? Me empolguei. Muito obrigada mesmo, tá?
nem vem. Espero que seja um estímulo para a gente sair da nossa zona de conforto. Valeu muito a pena, muito obrigada, doutora. E eu gostaria de lembrar que a clínica Le Prévost é uma grande responsável pela realização desse evento, pelo patrocínio. Então, a gente tem que agradecer e acho que merece mais uma salva de palmas, né?